Olá, paz e graça a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Ativando a Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Reis e esse canal tem como único objetivo fazer com que a sua fé seja viva e eficaz. Você entenda a palavra de Deus e possa praticar no seu dia a dia, tá bom? É importantíssimo para o canal curtir, compartilhar, se inscrever, mandar para os amigos, para os grupos. Tem várias pessoas comentando, colocando no status. Isso tem ajudado o canal a crescer. Já somos 304 pessoas. Colocar eu, não posso ser inscrito no meu canal, 305 pessoas que estão juntas na mesma fé, no mesmo propósito. Começamos pequenininho, estamos crescendo e a cada dia vamos crescer mais, com paciência e fé no nosso coração, tá bom? Hoje eu quero trazer uma palavra poderosa, então já dá aquele like, já curte o link, manda aí para os seus grupos, coloca no Facebook. A palavra de Deus tem chegado, eu olho lá no YouTube, chega nos Estados Unidos, chega fora do Brasil. Deus tem feito maravilhas, tá bom? Vamos para a palavra hoje vai ser um pouco extensa. E eu quero trazer um entendimento sobre você não sair da palavra de Deus. Ainda que venha um anjo, um profeta, ainda que venha uma pessoa espiritual, não precisa nem falar se uma pessoa é ímpia, pecadora ou uma pessoa do mundo, mas olha o que Paulo disse em Gálatas, capítulo 1. Gálatas estava tendo problemas, uma inconstância na fé, 1:8. Paulo disse o seguinte: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que vá além do que temos pregado, seja anátema. Ou seja, seja maldito, seja maldição. Tem muitas pessoas falsificando a palavra de Deus, usando a palavra de Deus, inclusive para enganar. Jesus disse que o diabo ele pode se transformar em anjo de luz para enganar os próprios escolhidos. E tem uma palavra na Bíblia, uma passagem, fala do profeta novo e do profeta velho. Eu sou pastor há 18 anos. Eu já peguei muita gente desiludida com a igreja, com o evangelho. Por quê? Porque sofreu algo dentro de uma igreja, de um pastor, de um líder, de um obreiro, de um irmão, de um pastor, de um profeta, de uma missionária. E aquela pessoa se quebrou muito por ter desobedecido a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo havia colocado no coração dela. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 13, verso 8. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da sua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. O rei havia feito uma proposta para o profeta. Aliás, esse profeta disse que o altar ia se fender. O rei colocou a mão nele, a mão ficou ressequida. O rei se arrependeu, pediu para que o profeta orasse, ele orou, a mão foi restituída. E o profeta então estava indo embora e o rei chegou a oferecer metade do reino para que o profeta ficasse ali com ele e comesse ali. E ele disse o seguinte, verso 9, 1 Reis 13:9. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra. Olha que importante você conhecer a palavra de Deus. Pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então note que Deus tinha dado uma palavra para esse profeta jovem, que ele não poderia comer e beber água naquele local, que não era para ele ficar naquele local, que ele tinha que inclusive ir por outro caminho. E o rei propôs para ele metade do reino, e ele falou que ele não queria. Então esse profeta, quando ele viu um rei que era pecador ímpio, ele rejeitou a proposta daquele rei, daquele pecador, daquele ímpio. E ele então obedeceu a palavra. É importante 9, de novo. 1 Reis 13:9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho que foste. Então Deus deu uma palavra para ele, é objetivo. Pastor, é pecado comer pão e beber água? Não, mas naquele lugar, naquele momento era. Assim como Pedro também, não é pecado pescar. Não está na Bíblia, não pescarás. Mas Jesus disse que ele não seria pescador de peixe, mas sim pescador de homens. Tem coisas que Deus fala na palavra de Deus para você que é específico para você. Eu tive que largar tudo para pregar o evangelho, era específico para mim. É um mandamento de Deus. Para mim, nem todos têm esse chamado. Já outros Deus chama para ser um coluna financeiro, um empresário que vai prosperar e ajudar financeiramente a obra de Deus. Outras pessoas Deus coloca para serem missionários, né? Eu sou pastor de uma igreja, não fico rodando pelo mundo inteiro, já tem outros que têm essa missão. Tem outras pessoas que Deus designa para serem juízes, que vão servir a Deus ali fazendo o que é certo na justiça. Para cada pessoa Deus fala algo. Tem gente que Deus fala para trabalhar com a área social, outro Deus fala para trabalhar na área da saúde, outro com pessoas viciadas em drogas. Para cada pessoa Deus fala algo específico. Então, esse profeta rejeitou a proposta do rei, que era boa, metade do reino, só ficar ali e tal, mas ele sabia que aquele rei era pecador. Olha o que aconteceu agora. Verso 11. Morava em Betel um profeta velho,
Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera ali em Betel, as palavras que dissera ao rei, e contaram ao seu pai. Perguntou o pai por que caminho se foi. Mostraram seus filhos por onde foi o homem de Deus que viera ajudar. Então disse seus filhos: abordaram um jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Pastor, por que esse profeta velho foi atrás daquele profeta jovem? Aquele profeta velho ficou impressionado como Deus havia usado ele. E aquele profeta queria que aquele jovem fosse até a casa dele para comer pão com ele. Muitas pessoas, às vezes, ela vê Deus na sua vida, ela vê você indo bem, ela vai tentar chamar você e tirar você do seu propósito. Isso acontece muito. Eu sou pastor há 18 anos, já recebi 3 vezes propostas para largar o ministério e me dedicar lá em São Paulo 2 vezes para abrir negócios cristão, evangélico, de venda de produtos. Eu neguei. Em Manaus também recebi uma proposta para trabalhar numa área, num projeto, para se envolver com outras coisas também. Eu também disse não, apesar de sofrer e pagar um alto preço por ficar somente na obra de Deus. Tantas e tantas lutas e aflições que só Deus sabe. Não preciso ficar compartilhando aqui. Algumas pessoas que são próximas a mim sabem, várias pessoas, e até pessoas que me acompanham aqui no canal, sabem às vezes do que eu passo, das minhas lutas e minhas aflições. Então, tem muita coisa. E seria talvez um caminho muito mais fácil para mim, ficar num lugar fixo, ter uma empresa, ter um negócio, até poder pregar a palavra de Deus, mas não é o que Deus quer para mim. Então tem muitas pessoas querendo tirar você do seu propósito, daquilo que Deus colocou no teu coração, daquilo que Deus falou ao teu coração através de uma palavra mostrando para você. E olha o que aconteceu. 16. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor. Olha o que o profeta novo falou: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Tornou-lhe ele também, aí o outro profeta, tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. Quer dizer, falou: Eu também sou de Deus, eu também sou um profeta, como tu. E o anjo que me falou, por ordem do Senhor, olha o que ele falou: Eu sou profeta que nem você, e um anjo me falou pela boca de Deus. Esse negócio de que um anjo falou comigo, que Deus falou com o anjo, que falou comigo para falar com você, isso é uma coisa perigosa. Nós temos que ter certeza de ouvir a voz de Deus. Eu tive uma experiência recente de ter ouvido a voz de Deus, e Deus confirmou também, através de uma outra pessoa. E eu falei: mas não é possível, porque só eu sabia o que eu tinha falado com Deus. E a pessoa falou exatamente o que eu tinha falado com Deus. Então isso é um sinal claro que é Deus, porque eu orei sozinho no meu quarto, na minha sala, aqui no meu sofá de oração, e ninguém sabia que eu tinha falado com Deus. E exatamente as características da forma que eu falei, do jeito que eu falei, a mesma coisa. Então era um mistério, ninguém sabia. Então, até brinco, é o mistério do manto sagrado, como diz alguns crentes aí de linguagem mais assim pentecostal, de mais profecia. Mas eu sei que é de Deus, porque foi uma coisa que eu orei sozinho. Falei: Deus, mas como que é possível a pessoa assim, falar assim exatamente do que eu tinha dito? Mas nesse caso aqui, era o contrário do que Deus havia dito. Você viu o que ele falou? Vamos ler de novo. 17. Porque o profeta novo falando: Porque me foi dito pela palavra do Senhor. Deus falou direto com ele pela palavra. Ali não comerás pão, nem beberá água na cidade, nem voltará para o seu caminho. 18. Tornou-lhe também o outro profeta e disse: Eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faz voltar contigo a tua casa, para que coma e beba água. Porém, mentiu-lhe. Olha que perigo quando a pessoa mente, E por que esse profeta fez isso? Queria tirar ele do plano de Deus. Talvez por inveja, porque ele foi usado lá para destruir o altar, fez uma grande obra lá. Até eu costumo dizer, alguns vídeos atrás, quem está me acompanhando aqui, eu falei: cuidado quando você prospera. As pessoas vão ficar com inveja, vão querer tirar você do plano de Deus. Você está indo bem, você está prosperando, você está crescendo, elas vão tentar tirar você do plano de Deus. Isso é muito comum. Então, esse profeta que tinha a palavra de Deus, que Deus havia falado com ele, saiu do plano porque veio um outro: Eu sou profeta como tu.
Olha o primeiro peso, eu também sou de Deus. E um anjo me falou por ordem do Senhor para você voltar, mas era contrário. Esses dias eu estava atendendo uma senhora que ela está há muito tempo na igreja e numa situação de pecado. E dois pastores, né, disseram para ela, né, e ela já está há 26 anos numa situação de pecado, passando mal por causa desse pecado. Não, porque... aí eu expliquei para ela três coisas básicas. Eu falei assim, você conhece a palavra? Eu falei assim, conheço. Você está se sentindo bem tomando a Santa Ceia? Ela falou, não, estou me sentindo mal. Eu falei, se você estivesse diante de Deus hoje, você seria salva? Ela falou, não, eu ia me perder. Eu falei assim, presta atenção, 26 anos você está presa, você acha que o que esses pastores falaram para você é mais forte do que você entendeu pela palavra, é mais forte do que você está sentindo, e é mais forte do que o juízo final? Ela falou assim, pastor, não. Eu falei assim, então, minha irmã, a senhora precisa orar e tomar uma posição, porque 26 anos, a senhora nesse estado, nessa situação, a senhora não pode continuar assim. Mas o pastor, ela falou assim, dois pastores falaram, eu falei assim, mas eu falei para ela, eu estava na rua de chinelo, de bermudão, eu falei assim, mas esses dois pastores têm autoridade mais que a palavra de Deus? Não. Você já entendeu a palavra de Deus? Porque 26 anos na igreja, não é possível que ela não entendeu. Eu falo, pastor, eu sei. E eu sempre, quando pego pessoas com essa situação, eu falo assim, você toma a Santa Ceia? Porque não, ela não podia tomar a Santa Ceia, ela não deveria tomar a Santa Ceia. Eu falei assim, eu tomo. Eu falei, você se sente bem? Eu falei, não, pastor, eu tomo e me sinto mal. Por quê? Porque ela sabe que está em pecado e que não deveria se tomar a Santa Ceia. Ela tem que se arrepender do pecado dela para ela poder tomar a Santa Ceia. Não é que a Santa Ceia é só para... não é isso. Mas uma pessoa que está na prática do pecado, ela não pode. Eu falei assim, irmã, se eu que sou homem, até brinquei com ela, estou aqui de camiseta, de bermudão, de chinelo de dedo, em 10 minutos, e eu fui só perguntando para ela mesmo, né? Muitos falaram que eu tenho dom de psicólogo, né? Eu nunca fiz curso, nada. Eu falei assim, eu fui perguntando para ela mesma sobre a base que ela tinha, sobre o que ela entendia. Ela falou, não, pastor, eu estou condenada, eu estou perdida. Eu falei, então. Mas tem essa situação, vai sofrer financeiramente, tem a situação de família, de muito tempo. Eu falei assim, então, irmã, mas a Bíblia diz que você tem que tomar uma decisão. Então esse profeta, ele sai da palavra de Deus porque vem uma outra pessoa que se diz, ela falou, não, mas dois pastores, um era de uma outra igreja e o outro né? Então eu falei, pô, irmã, mas você vai se perder. Porque diante de Deus, se eu com chinelo de havaiana, de bermudão, em 3 minutos, com algumas palavras de YouTube, falei, irmã, tudo que eu estou falando é dentro do quê, irmã? Dentro do que eu acho, dentro do que eu quero, dentro do que eu sinto? Ela falou, não, pastor, o senhor está falando dentro da palavra. Então eu falei, irmã, então acabou. Porque olha o que aconteceu com esse profeta. Mentiu. 19. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que ele te disseste, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta a quem fizera voltar a haver comido e bebido água, abaldou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava tirado no caminho, o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. Aí depois o profeta velho vai lá, pega o corpo e enterra lá naquela terra onde ele estava. Ele não voltou para a terra dos pais dele. Poxa, pastor, que história, né? Por que esse profeta velho fez isso, irmão? Eu já vi muitos profetas velhos na igreja. Até essa situação que eu falei com a irmã, eu respeito até meus amigos pastores de pregações, né, de outras igrejas, de outros ministérios, mas eu falei assim, irmã, eu aprendi uma coisa, é o que o Espírito Santo fala pela palavra e pelo entendimento que você tem. Muitas pessoas comentam comigo, né, que Deus me deu o dom de explicar a palavra de maneira simples para que elas entendam e pratiquem. Então, esse é o meu dom principal, é o que eu mais amo. Então, será que você também, por causa de uma palavra de alguém de uma igreja, de alguém de Deus, ou até de uma pessoa do mundo, você não saiu do propósito de Deus para a sua vida? Daquilo que Deus já tinha falado pela palavra ao seu coração, ao Espírito? Porque Deus sempre fala através do Espírito Santo, mas Ele nunca vai contra a própria palavra dEle. A palavra dEle não passará. Então é muito importante você conhecer. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ainda que venha um anjo, você viu que o profeta velho falou aqui, ó, veio um anjo e falou pela boca de... O Deus falou pelo anjo para mim falar com você. Então, vá para a palavra, vá para a oração. Eu acredito que tem pessoas que realmente podem, como eu falei até no meio desse vídeo aqui, pode ser um pouco paradoxal, eu expliquei de uma coisa pessoal que eu vivi
nesses dias, mas eu orei sozinho, então não tinha ninguém gravando, não tinha nada, e a pessoa falou exatamente o que eu orei, exatamente o que eu tinha pedido a Deus. Então você vê que é uma coisa diferente. Agora, como eu falei também de outra experiência pessoal minha, já fui convidado 3 vezes para sair do ministério, para largar a obra de Deus, para abrir um negócio, para ser um empresário, um comerciante, e eu disse não, porque a palavra do meu chamado, Jesus falou, se você me ama, vai cuidar das minhas ovelhas. E é o que eu tenho feito já. Ano que vem, 2023, completa 18 anos que eu sou pregador da palavra de Deus na Igreja da Graça. Comecei na Igreja da Graça e continuo ainda na Igreja Internacional da Graça de Deus. Comecei lá em Atibaia, fui para São Paulo, fui para a Zona Sul de São Paulo, fui para Manaus, Zona Norte, Zona Sul, estou em Santos. E preciso continuar no caminho, que não é fácil, tá bom? Não saia da palavra de Deus por causa de anjo, por causa de profeta novo, profeta velho, por causa de mulher, de marido, de pai, de mãe. Não saia da palavra de Deus. Que o Espírito Santo fale mais com você. Tenho certeza que essa palavra vai te ajudar. Mande para muitas pessoas, compartilhe, mande para grupos evangélicos cristãos. Muita gente precisa ouvir essa palavra. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a entender, meu Pai, através da Tua palavra, revelada pelo Teu Espírito Santo, o que o Senhor quer de nós. Meu Deus, ajude-nos a não sairmos do propósito, a pagarmos um alto preço, mas ficarmos na Tua presença. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor e Salvador Jesus. A única voz que nós queremos ouvir e obedecer é a voz de Deus baseada na Sua palavra. Se fizermos isso, ó Deus, jamais seremos abalados. Meu Deus, seremos como os montes de Sião que não se abalam e permanecem para sempre. Não nos deixe cair na tentação desse profeta jovem, que foi na conversa de um profeta velho e saiu do caminho de Deus. Amém. E graças a Deus. Forte abraço. Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus amplifique os seus termos. Que Deus coloque as mãos sobre você, tire de todo mal, toda aflição, de tudo que não presta. Um prazer estar aqui com você no canal Ativando a Fé. Ative a sua fé, ouça a Deus, não saia da palavra. Você vai ter sucesso. Tchau.